E aí, então, nós vamos começar agora a gravar o nosso terceiro estudo do livro de Romanos, que é a carta de Paulo aos Romanos, e que é muito engraçado, porque assim, o que nós vimos no começo? Nós vimos primeiro Romanos 1, que é muita gente me recriminou, porque disse que como que eu vou falar isso nos dias de hoje? Gente, desculpa aí, a Bíblia não foi escrita faz tempo e ela não caiu de moda, tá? Então, primeira carta, a carta aos Romanos, o primeiro capítulo, que ele fala sobre a idolatria, a depravação dos homens. Aí, o capítulo 2 e o 3, ele vai falar porque o judeu ele acha que ele é superior porque ele é povo. Então ele acha que ele automaticamente já está salvo por povo, por ser povo. E Paulo explica que não tem essa, não tem essa. Todos para ser salvos precisam de Jesus como o caminho. Só que, na verdade, o judeu está esperando o Messias ainda, ele não reconhece, mas, como eu já falei na outra aula, diz que mais de 80% dos judeus já são cristãos, porque cada vez que o judeu pega, abre a Bíblia e vai ler lá o livro de Isaías, ele encontra Jesus ali. E muitos judeus não conhecem, não têm acesso, não sabem. Então, quando ele é comparado com a Bíblia, e ele vai entender que todas as profecias foram cumpridas em Jesus, tá? Então, desde o nascimento, a genealogia, tudo de Jesus está ali certinho, e só não vê quem não quer, né? Mas então, o que Paulo fala sobre a lei e as obras no nosso estudo 2 é o quê? Se você disser que você que você é justificado pela lei, você está ferrado, porque ninguém consegue cumprir a lei inteira, tá? Ninguém consegue. Então, se você achar que a única chance de você ser salvo é seguir a lei, então bye bye, vai lá beijar o capeta, porque não tem jeito. Porque é impossível para alguém cumprir a lei. Por quê? Não existe um justo sequer sobre a terra. Isso Paulo fala, fazendo menção ainda das Escrituras, tá? Não existe um só justo, nenhum sequer. Não há um que entenda que entenda e não busque a Deus. Então é assim, você tem que buscar o Senhor, você tem que seguir a lei, mas nós temos Jesus que é o nosso intermediário. E aqui no capítulo 4, Paulo vai começando nas nossas perguntas aqui, né? Por que Abraão é chamado do pai da fé? Então, quem já pegou as perguntas, eu vou respondendo hoje. Então, o que é? Por que ele é chamado do pai da fé? Abraão, Deus chamou ele, e Abraão era rico, tá? Então, essa história que mostra em filme, né? Um deserto, ele, a mulher, dois camelinhos, atravessando o deserto, é conversa. Abraão era rico. Ele gente, era uma caravana enorme atravessando o deserto. E Deus falou para ele, primeiro, não existia crente naquela época, tá? Então, Deus não tinha povo, não tinha nada disso ainda. Tudo começou com Abraão. E Abraão reconheceu que a voz que estava falando com ele, né? Isso nós vamos ler lá em Gênesis, né? E a voz que Deus estava falando com ele era uma voz com autoridade. Ele falou: sai da tua terra e vamos para uma terra que eu te mostrarei. E ali Deus fez umas promessas para Abraão. E Abraão não tinha, como nós, acesso a histórias antigas, a exemplo passado, dizendo que funcionou. Porque tudo começou com ele. Então, é assim, se é difícil para você hoje acreditar que Deus vai resolver a sua parada, porque ele já fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, fez com a sua tia, fez com o pessoal lá do Velho Testamento, entendeu? Abraão não tinha isso, ele não tinha referência passada. Então, ele teve que crer mesmo. E ele foi chamado pai da fé porque ele foi atrás, obedecendo a voz que ele ouviu. E detalhe, para uma terra que eu te mostrarei, ele não sabia para onde ele estava indo. Porém, acontece lá, que nós já conversamos sobre isso, que Deus prometeu para ele, fez promessa que ia dar um povo, fez 3 promessas para Abraão, que ia dar um povo, ia dar a descendência, ia dar a bênção, né? Todas as pessoas que abençoarem Abraão iam ser abençoadas. Isso até hoje, né, gente? Vocês já viram judeu pobre? Vocês já viram algum país, hoje em dia, vamos falar tempo moderno, que ataca Israel e continua firme? Atacou Israel, filho, é atestado de óbito, porque Deus prometeu para Abraão e as promessas de Deus são imutáveis. Por isso que é muito legal a gente falar das promessas. Nós falamos no domingo sobre se você tem uma promessa. Deus, quando faz uma promessa, ele é independente, incondicionalmente, é independente do que você vai fazer ou não. Ele prometeu.
Se ele prometeu, ele vai cumprir. O que, na verdade, muitas vezes a gente pega o nosso desejo e diz que foi Deus que falou. Ou então a irmãzinha falou lá, porque ela achou você bonitinha, falou um monte de coisa e você acha que é a promessa de Deus. Quando Deus fala, ele cumpre, tá? E Deus falou para Abraão: vou te abençoar. Os povos mais numerosos da terra é quem? São os judeus e os muçulmanos, que são os descendentes de Abraão. Os judeus são descendentes de Isaac e os muçulmanos são descendentes de Ismael, tá? E que eles brigam até hoje por causa da Sara lá, né? Não precisa, vamos falar essa história, que foi Sara que Deus prometeu a descendência para Abraão. A Sara já era velha, não menstruava mais. Abraão também, Sara acreditou na promessa, mas achou que podia dar um plano B, pegou a escrava e deu para se deitar com o marido. E qual é a mulher que bota uma outra na cama do marido? Até hoje, isso eu não entendi. Eu vou perguntar para Sara ainda, quando chegar lá no céu, qual que é a dela. Como que alguém, em sã consciência, põe uma mulher na cama do seu próprio marido e acha que isso não vai dar em nada? Bom, Deus tinha prometido para Abraão que a descendência dele ia ser abençoada e ia ser numerosa. Só que Deus estava falando da descendência do casamento, que era descendência com Sara. Mas não, aí entrou Ismael na jogada, que é o filho de Abraão com a escrava. Então, o que acontece? Embora tenha acontecido tudo, a bênção não é tirada. Tá? Deus não retira a promessa. Então, se Deus prometeu que a descendência de Abraão ia ser próspera, tá? O que acontece? Tem mais muçulmano, se você bobear, acho que tem mais muçulmano no mundo inteiro do que cristão, tá? Não sei essas contas aí, mas tem, tá? Foi Deus que prometeu e Deus prometeu, é isso aí. Então, a primeira pergunta diz: por que Abraão é chamado pai da fé? Porque ele saiu tudo e largou tudo, né? Confiando em uma promessa baseada no nada. Como eu disse, Abraão não tinha referência para acreditar no que ele estava obedecendo, mas mesmo assim ele creu, então ele é chamado pai da fé. A segunda pergunta diz o seguinte: Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, tá? Então, essa pergunta. Aí, ó, o povo chegando. A segunda pergunta é: qual a frase mais importante contida em Romanos 4:3? Que é o seguinte: Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Aqui não está dizendo Abraão fez circuncisão, Abraão seguiu toda a lei, Abraão fez o sacrifício. Não, ele creu. Ele creu. Então, aqui é para dizer o quê? Que a salvação não é pelos próprios méritos. Não é. Você pode pensar que o judeu acha que ele é salvo porque ele cumpre a lei. Primeiro que ele não cumpre. Ninguém cumpre a lei sozinho. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos porque Jesus entrou na jogada. Senão, não ia ter jeito, tá bom? Então, vai lá. Qual é a frase mais importante nesse estudo de hoje, que está contida lá em Romanos 4:3? É o quê? Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. A pergunta 3. A circuncisão garante a justificação? Bom, o que acontece? Deus chamou Abraão, né? Sai dessa terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ok. Quem está entrando agora, depois pega o comecinho para ver a história, explicando a história lá de Abraão, tá? E aí, o que acontece? Deus prometeu para Abraão que ia começar nele um povo. E Deus falou: esse povo vai ser conhecido pela circuncisão. Nós já conversamos sobre o que é circuncisão, né? Que é uma tradição do judeu, que a gente chama que no Brasil é a operação de fimose, que os meninos fazem, né? E isso é, inclusive, uma lei sanitária. Eu acho que eu já comentei com vocês isso, que é uma lei sanitária, porque Deus já sabia que esse povo ia ficar no deserto 40 anos sem poder tomar banho, e era uma coisa de limpeza. Tanto que o índice de câncer ginecológico entre judia é 0, tá? Aí você fica pensando, bandido dos homens, né? Não toma banho. Mas o índice de câncer ginecológico na judia é 0, e é esse dado a essa história da circuncisão, que era para separar o povo. Então, até hoje, os judeus são circuncidados. E hoje, já se sabe, então, muitos meninos, mesmo que não são judeus, fazem a operação da fimose por uma questão de higiene e tal. Ok. Mas, então, é o seguinte, já que você fez, a pergunta que Paulo está falando aqui, ele está falando ainda da história do judeu
Você achar que é aquela palavra que Paulo fala da jactância, né? O que é a jactância? É o siachismo. É você achar que você pode tudo, né? O judeu acha que ele é salvo porque ele segue a lei, porque ele é povo. Ele é povo, Deus abençoa o povo, a bênção continua, são imutáveis. Ok. Porém, de ser povo e ser salvo há uma grande diferença. De ser povo e ser filho há uma grande diferença. Tá? Então, se você for circuncidado, quer dizer, aqui o que o Paulo está falando, a circuncisão é só para dizer que você faz parte do povo, tá? Você é justificado? É isso, essa pergunta que Paulo está falando. E aí, de acordo com o versículo do 9 a 13, o que Paulo começa a explicar? Né? Ele começa a explicar o quê? Que a circuncisão foi criada a partir de Abraão, mas Abraão mesmo não foi justificado pela circuncisão, foi pela fé. Que o versículo aqui está explicando. O próprio Abraão, que é o pai dos judeus, ele foi justificado pela fé. A circuncisão não serviu para justificação, tá? Então vamos saber isso. Não adianta o judeu usar aquela roupa, o judeu ortodoxo, né? Usa os cachinhos aqui, não sei o quê, ele faz as rezas dele lá, ele segue o ritual. Ó, mas você está falando do judeu, mas vamos trazer para o nosso meio aqui. Vamos falar o católico. O católico vai na igreja, se confessa, toma a hóstia, ok. Vamos falar para o evangélico. O evangélico vai na igreja, senta, toma Santa Ceia, dizima. Não adianta você fazer nada se você não for justificado por Jesus. Então, o que Paulo está falando? É que ele está falando para os judeus, mas ele está abrangendo para as religiões. Não adianta você seguir um ritual se você não é alcançado e justificado pelo sangue de Jesus. Não importa. Não importa. Paulo pega nessa carta aos Romanos, ele coloca muito bem o paralelo do gentil. Ai, gentil é os errados? Não, gente, gentil é tudo aquele que não é judeu, tá? Não quer dizer que é demônio, não quer dizer nada. Gentil é o que não era judeu, tá? Então é o seguinte, Paulo veio para fazer o quê? E Paulo era judeu, tá? Ele veio para fazer o quê? Mostrar que a salvação através de Cristo abrange a qualquer um. Então, se Deus instituiu o judeu como sendo povo, ele instituiu nós como sendo filhos, pelo sangue de Jesus. Filho recebe a herança, povo não. Hello? Filho senta no colo do pai, né? E pede um carinho. Povo não, entendeu? Mas então o judeu não tem direito? Tem, é só aceitar Jesus como verdadeiro Messias, que ele está no time também. E como eu já falei, mais de 80% dos judeus são cristãos hoje, tá? Então tá tudo certo. Bom, pergunta número 4. Como podemos explicar o verso 14 e 15? Vamos ver o que está escrito no 14 e 15. Diz o seguinte: pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Isso quer dizer o quê? Veja bem. Se a lei, tá? Se os que são da lei, quer dizer, os legalistas, certo? São eles que são herdeiros? Então, para que ter fé? Então, para que ter promessa? Se é uma lei matemática. Não é, gente. É pela fé. Nós estamos pela fé. Então, é pela fé, pelo quê? Através de Jesus, que ele nos ajuda a seguir a lei. Mas a lei aqui diz não há ninguém que consiga cumprir a lei. Então, se não fosse Jesus, por intermédio dele, a gente não conseguiria seguir. Agora, isso quer dizer o quê? Ah, então vamos jogar a lei fora? Não. Em Cristo Jesus, Jesus pegou a lei e resumiu em 2, que é amar o teu Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. A lei é resumida aí, então a lei foi resumida no quê? No amor. Então Jesus veio para resumir a lei no amor. Então, se não for através de Jesus, toma lá da cá, certo? É uma conta matemática. Mas como tem Jesus na jogada, não é. Porque é o seguinte, a lei suscita ira. Se você é legalista e não usa o amor, você vai pegar e vai apedrejar a Sayonara na rua, porque a Sayonara usou um batom vermelho e tomou um vinho. Você vai pegar e vai apedrejar ela na rua, a cara dela. Você está entendendo? Mas se eu amo a Sayonara, eu vou pegar e vou falar, Sayonara, ó, esse batom tá combinando com a sua blusa, isso aí, me convida pro vinho, entendeu? Vamos amar o outro.
Jesus ensina a você aplicar a lei com amor. Então, o que acontece? O que acontece? O amor não anula a lei. Jesus não veio para anular a lei, ele veio para confirmar a lei. Temos que ter muito bem isso na nossa cabeça para a gente não cair em contradição. Então, se a promessa, se o judeu, ele é o povo, ele tem as promessas para ele, beleza. Tá? Nós não vimos, não existe judeu pobre, quem se mete com judeu tem a lei do retorno, né? Nós já falamos já sobre aqui. Até eu estava vendo uma notícia que teve um cara que desenvolveu uma bomba, esqueci até o nome dele, desenvolveu uma bomba que era para acabar com Israel. A bomba estava pronta, ele sofreu um acidente de carro, assim, do bom e morreu, entendeu? Então, né? Vai se levantar contra Israel. E a Bíblia fala para nós orarmos por Israel, porque Israel é o povo. Ok. Mas salvo é o cristão. É através de Jesus. E os judeus também, entenderam isso? Então, o que eu estou dizendo? Você não pode se pegar somente na lei, nas tradições. Nós temos que usar Jesus como nosso acesso. Então, tudo isso que nós estamos fazendo é estudando desde o começo. Por que Jesus veio? Para fazer uma ponte entre nós e Deus, tá? Jesus não veio para anular a lei, ele veio para confirmar. E ele veio mostrar que pelo amor você consegue cumprir a lei. Por quê? Se você amar o seu próximo, você não vai matar. Se você amar o seu próximo, você não vai mentir. Se você amar o próximo, você não vai roubar. Se você amar o próximo, você não vai difamar ele. Entendeu? A lei toda é baseada no amor, que é a lei de Moisés. O que Deus deu foi o decálogo, que são os 10 mandamentos. O resto, as outras 365 desdobramentos da lei, isso aí foi eles que fizeram, tá? Ok, vamos lá. Pergunta 4. Não, 5. No verso 16 a 25, leia o verso 16 a 25 e entenda que os pais dos judeus justificado por obras, não foi justificado por obras e sim pela fé. Quem é? Abraão, tá? Abraão foi chamado pai da fé, não porque ele fez, foi porque ele acreditou, tá? E aí, o seguinte, Romanos 6, a pergunta 6, no Romanos 5, nós temos que saber esse versículo de cor. Nós temos que saber esse versículo de cor. No Romanos 5, versículo 1, eu vou ler para você pensar. E se você nunca ouviu esse texto, você vai pensar. E você já ouviu e sabe de cor, vai pensar também. Diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a diferença do justo e do justificado? Você sabe? O justo é aquele que não pisa na bola, nunca cometeu coisa alguma. O justificado é aquele que não é pelos próprios meios, outro justificou. Então, eu sou justificada porque Jesus morreu na cruz e o sangue dele me justificou, ok? Então, se nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E aí nós vimos no versículo anterior que diz o seguinte: a lei suscita a ira, mas pela justificação nós temos paz com Deus, tá? Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, tá? Então, aí nós vamos entrar na história da graça. O que é a graça? É o favor imerecido. Então, nós temos duas linhas. Os legalistas que estão presos na lei, que acham que tudo que você fizer é fora da lei, você está perdido, não tem solução para você. E aí tem a jactância, né? Que eu demorei um tempo para aprender essa palavra, mas eu acho barato, porque não tem palavra em português que traduza isso, que é o eu me acho, né? Então, o legalista, e tem o da graça, que o da graça é o quê? É o outro extremo. Tá? Tem gente que prega exatamente o evangelho da graça. Pode fazer o que for, que no final das contas Deus te ama mesmo, aí ele te perdoa tudo, pode fazer. Gente, onde está a sabedoria? Está no equilíbrio. Nós somos salvos pela graça. Nós não merecíamos, porque quando Jesus morreu por nós, nós ainda éramos pecadores. Aliás, nós nem existíamos, tá? E ele já morreu. É o que a gente chama de sacrifício vicário. É o quê? Eu vou fazer o sacrifício por pessoas que não estão vivas, certo? Que é os que já morreram e os que ainda vão nascer.
Então, o texto aqui diz o seguinte, versículo 5, qual a pergunta é o que diz isso no seu coração? Tá? O que diz em seu coração? Você é justo? Você se acha justo? Você se acha justificado? Realmente você não é hora da gente usar falsa modéstia, tá? Você se sente justificado no seu coração? Você se sente que você tem paz com Deus porque você sabe que tudo que você fizer já tem alguém que já pagou e está intercedendo quanto a isso? Essa certeza que você tem, porque é através de Jesus que você vai ter o acesso pela fé a essa graça. Através de Jesus você vai ter acesso à graça, tá bom? Pergunta 7. Essa ninguém gosta, tá? Ninguém gosta. Pergunta 7. Qual é o efeito da tribulação? Ninguém quer ser tribulado. Ah, eu tô com problema. Deus se esqueceu de mim. Deus não está respondendo minha oração, né? Foi o demônio que mandou isso para mim. Ah, eu amo essas coisas. É ótimo. Os comentários são bárbaros. Qual é o efeito da tribulação? Alguém aqui está passando tribulação? Então, se você está, levanta a mãozinha. Não precisa levantar para mim, não. Levanta mentalmente. Qual é a vantagem da tribulação? E eu vou dizer uma coisa, na vida da pessoa que é comprada pelo sangue de Jesus, na vida do crente, nada é por acaso, tudo tem um porquê ou um para quê. Então, vamos lá. Tribulação, Romanos 5, versículo 3 e o 4, presta atenção, grandes revelações, né? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Você conseguiu já se gloriar na sua tribulação? Ou você fica chorando? Liga lá, vai na reuniãozinha lá da Mary Kay. Gente, vocês não sabem o que está acontecendo comigo. Ah! Não deixa nem a sayonara vender batom. Então, o que acontece? Eu me glorio na minha tribulação, tá? Qual é a vantagem da tribulação? Então, ele fala, nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ah, não, mas eu não quero essa parte. Essa parte aí é muito ruim, dá para tirar? Pega um errorex e tira da sua Bíblia, que a tribulação vai te dar perseverança, se você usar ela a seu benefício. Você ficar chorando, choraminguém. Toda vez que eu fizer isso, você sabe o que é, né? O povo rodando lá no deserto em volta do monte. 40 anos, uma viagem de 11 dias, tá? Ok. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. Essa aí eu também não quero, não. Não quero. Dá para tirar isso da minha Bíblia? Não gostei. E a esperança, e a experiência traz a esperança. Ah, eu quero ter esperança, eu quero tudo resolvido. Rápido. Né? Nós estamos na época do fast food. Nós estamos na época do tudo rápido. Eu vou ter que esperar para ter esperança? Mas só que aí vem o seguinte, o versículo 5. Ora, a esperança não confunde. A esperança vem da onde? Vem da experiência, que vem da perseverança, que vem da tribulação. Então tem um caminho a ser seguido? Então, de acordo com o caminho que eu estiver seguindo na tribulação, eu vou chegar a ter esperança? Ah, então tem um porquê. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Oh, glória! Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo não morreu pelos bons. Ele morreu pelos ímpios. E quem são os ímpios? Nós. E ele morreu por nós. Então, eu sempre digo o seguinte, vem cá. Quem está aqui há muito tempo, né? Deixa eu ver. Acho que a Sayonara está aqui há mais tempo. Levanta a mãozinha só para eu saber se você... Você lembra da história do Fernandinho Beiramar? Quem era? Fernandinho Beiramar? Então, Fernandinho Beiramar, gente, pensa num cara, um chefe de tráfico, preso, já está vivo ainda. Mas tá aquele negócio, bandidão. E aí eu te digo, o que acontece? Jesus morreu por ele também. Hoje, a gente estava orando, nós passamos o dia inteiro orando pela irmã da Márcia e pela Rose, certo? Ok. Aí eu coloco assim, gente, vamos orar pelo Fernandinho Beiramar, que ganhou uma facada na cadeia. Quem se anima a orar? Quem se anima a orar? Na boa, eu vou orar pela irmã da Márcia e pela Rose, estou falando eu, e pela Rose primeiro. Jesus morreu por ele também. Tá?
quando Jesus morreu por ele, quando ele era mau. Então, é muito fácil você se dedicar para as pessoas boas. Lembre, não estou dizendo que é para você. Deus sabe da nossa limitação, sabe da nossa humanidade, tá? Mas Jesus não faz exceção de pessoas. Ele morreu tanto pelo judeu como pelo ímpio. Ele morreu por você e por mim quando a gente ainda estava atolado nos pecados. Quem sabe, vamos olhar para trás, fazer um retrospecto interno. Da onde foi que Deus te tirou? De repente, eu sempre fui na igreja, gente. Eu nunca, assim, não tenho aqueles testemunhos assim, impactantes, dizer, eu trabalhava em tráfico de órgãos infantis e Deus me resgatou. Não, porque era dona de prostíbulo. Isso é testemunho, assim, interessante, mas eu, coitado de mim, nem para testemunho presta, porque eu sempre fui criada na igreja. Mas o que acontece? Eu sei o que eu era antes do amor de Jesus me alcançar. Eu sei o que Deus fez dentro de mim, antes e depois. E o que ele continua fazendo. Então, quando eu digo para vocês que eu vou botar uma placa assim, em obras, é porque eu sei e eu afirmo, aquele que começou a boa obra em minha vida não terminou, e ele está continuando, porque eu sei nesse trabalhar. Então, Cristo morreu por nós como nós éramos fracos e pecadores. Dificilmente alguém morreria por um justo, tá? Aqui é Paulo falando, não é a Cátia, não. Pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo a nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, somos justificados pelo seu sangue e seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais agora que nós já estamos reconciliados, seremos salvos pela vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós recebemos agora a reconciliação. Entenderam? Entender? Então, isso quer dizer o quê? Se Jesus morreu por nós, quando a gente estava assim, sem nem saber o que queria da vida, quanto mais agora que nós somos justificados e temos Ele como advogado, para garantir a nossa salvação. E isso é para todos, independente de onde você nasceu. É isso que Paulo está falando. E ele pega esses capítulos aqui para explicar isso. É por isso. É por isso. Até perdi onde é que eu estava. Aí, a pergunta 9, tá? Então, aí que a pergunta 8 diz o seguinte: qual é o nosso grande privilégio, segundo Romanos 6, né? O Romanos 5, de 6 a 11, que é esse que eu acabei de ler, que, na verdade, nós temos o livre acesso, e se ele morreu por nós quando a gente não estava nem aí com nada, quanto mais agora que a gente é reconciliado com Deus, ok? E a pergunta 9 é o seguinte: qual é o paralelo entre Adão e Cristo? O que acontece? Paulo faz um paralelo aqui muito interessante sobre a raça humana, que diz o seguinte, tá? Porquanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado, a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Não é porque a Ana é bonitinha, a Ana nunca fez nada errado, ela nunca pecou. Ana, vou contar, você já pecou, viu? Porque a Bíblia diz que todos pecaram, então nós estamos no pacote, nós não somos a árvore, então nós pecamos, tá? Todos pecaram. Por que nós pecamos? Porque por Adão entrou o pecado no mundo, tá? Por Adão foi uma porta do pecado para os homens. E o pecado, a morte, é consequência do pecado, que foi dita lá no Éden. Então, a Bíblia não se contradiz. Deus falou para Adão: não coma desse fruto, senão morrerás. Aí o que acontece? O salário do pecado é a morte, tá? Isso é bíblico também. Então, o que acontece? O homem pecou. Aí Deus pegou, viu que Deus não podia mudar de ideia. O que ele fez? Pegou um animal, foi aí que depois ele instituiu isso lá para Abraão. Pegou um animal, sacrificou um animal para pegar a pele cobriu a nudez do homem, para o homem se apresentar a Deus, porque o homem é engraçado, né? Adão foi feito pelo Adão e estava peladão lá, batia papo com Deus todo dia no chá das 5, né? Porque acho que Deus era inglês, porque tinha o chá das 5, né? E Adão aparecia lá. E aí, quando pisaram na bola, Deus vai perguntar: Adão, cadê você? Aí ele escondi, porque estava nu.
E quando que você usou roupa, ô cabeção? Né? Então, que abriu os olhos para a maldade. Então, isso é a consequência, nós já sabemos toda a história. Se vocês quiserem, a gente até faz um estudo sobre isso, que é muito legal. Mas aí o que acontece? Deus já criou ali como que se livra da morte, porque Deus disse que o pecado tinha consequência a morte. Então, o que acontece? Deus matou um animal, pegou a pele, cobriu a nudez do homem, tá? E isso nós vimos isso lá no Calvário. Jesus morreu aí para Abraão. Tinha que matar o animal, fazer sacrifício para a família, derramar sangue para fazer o sacrifício, ok? E nós vimos lá na cruz, foi derramado um sangue que, para se apresentar por Deus, nós temos o sangue de Jesus que ele nos vê. Então, essa é a justificação, tá bom? Então, se por um homem entrou o pecado no mundo, tá? E aí vem, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, não é verdade? Se não há lei, não é contra a lei. Como você vai saber que você está errando se você não sabe o que é certo? Tá? A lei é cruel. A lei é colocada de forma para mostrar o que você está fazendo de errado, certo? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo porque aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim. O dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais é a graça de Deus. Isso quer dizer o quê? O pecado de Adão contaminou toda a raça humana. O que é mais poderoso, o poder do pecado ou o poder da graça? Então, o que Paulo está falando aqui? Se por Adão entrou o pecado no mundo e contaminou toda a raça humana, quanto mais a graça vai ter poder de purificar, que entrou através de um só homem, Jesus Cristo. Então, se você diz que o poder do pecado é maior do que da graça, você está sendo, no mínimo, incoerente. Então, se o pecado foi capaz de contaminar o mundo inteiro, a graça também é muito mais, porque a graça é muito mais poderosa do que o pecado, tá? Então, por um homem entrou o pecado, e por um homem entrou a graça, que é Jesus. Por isso que Paulo faz esse paralelo. O dom, entretanto, é aqui, ó. Como assim, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior que o pecado. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Entenderam? Entenderam? Então, ficar carregando o peso do pecado, ai, porque eu fiz, eu não consigo andar na linha. Gente, nós temos uma graça. Nós temos uma graça. E se por um homem entrou o pecado, por um homem entrou a graça. Vamos ver. E o homem que entrou o pecado era só Adão. O homem, porque entrou a graça, é só o Filho de Deus. E esse versículo eu amo muito. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o que acontece? É muito legal você ver o testemunho dessas pessoas que foram tiradas da lama. O testemunho delas é maravilhoso, porque ela sabe exatamente aonde ela estava. E aonde o que fez por ela, tá? Então, por isso que eu sempre digo que a gente precisa ter cuidado com os bonzinhos. Os bonzinhos, eles não acham que são... E isso está assim dentro de todas as igrejas, tá? Não é dentro da minha, nem da Ana, nem da Sayonara, nem dentro da Jade. Tá tudo que a igreja tem, isso. Aquele pessoal que é os... É um casal que tem nas igrejas, sabe? É o super crente, a super santa com o super crente, tá? Então, é aquela fulana que ela não faz nada, que ela é toda bonitinha, não sei o quê. Então, ela acha que ela não precisa da graça.
porque ela segue o script. Então, o que Paulo está falando aqui? Eu quero encerrar o estudo de hoje assim. A sua fé está baseada num script? Você está seguindo um manual? Você está seguindo umas regras? Ou você está ligado e lavado pelo sangue de Jesus? Você está fazendo rituais ou você tem realmente o coração contrito? Essa palavra é engraçada, né? Tem gente que não sabe o que é. Então, vamos lá. Você tem um coração entregue realmente ao Senhor. Você sabe que você é dependente do Senhor Jesus. Você sabe que você precisa dele para ter o seu dia inteiro. Ou você tem a lei para seguir. Hoje eu não matei, não roubei, não menti. O que mais que eu não fiz? Eu não fiz, então hoje o meu dia foi bom. É isso? Ou você está aqui assim, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a viver de acordo com a sua vontade. É isso que Paulo está falando. Você vai fixar a sua vida, pensa que você vai garantir a sua salvação seguindo um script, que é aqui, seguir o script aqui, ou você vai seguir o script... Peraí. Consegui! Ou vai seguir o script aqui? Hein? É isso que Paulo está falando. Não adianta. Não adianta você seguir script. Você tem que ter uma vida no altar do Senhor. Deus conhece você. Deus tem uma criatividade enorme. Deus conhece o seu coração, ele sabe a sua essência, ele sabe no que você acredita, ele sabe o que você pensa, ele conhece as suas lutas. E ele vai ter uma forma de agir com você. Ele vai ter uma forma de lidar com você, porque ele é pai. Ele é pai. E quem tem mais de um filho sabe que cada. Sayonara, você tem, né? Você tem 3, né? A Sayonara tem 3. São iguais? Cada um é de um jeito. A minha mãe dizia o seguinte: da mesma barriga saem cobras e lagartos. Até hoje eu não sei se eu sou a cobra ou o lagarto, porque era eu e a minha irmã, entendeu? Ela que falava. Aí eu fico imaginando o que ela era, né? Porque uma pessoa para dar cria de cobra e lagarto, né? Eu fico pensando com a autoimagem da minha mãe, né? Mas são diferentes. Se a minha mãe, tá? Que é mortal, que é humana, tinha uma visão de que ela tinha que lidar com os filhos de uma forma diferente, minha mãe só teve 3, né? Imagina Deus. Ele sabe, o meu entendimento é diferente do da Jade, é diferente do da Ana, é diferente do da Leide, é diferente de quem estiver vendo. Então, o seu entendimento é de uma forma, Deus vai tratar de uma forma pessoal cada um. Então, dá para você seguir script? Não dá. Não dá, nós temos que seguir isso aqui, ó. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala? O que Jesus fala? Qual é a lei? A lei inteira resume no amor. Você quer saber como você vai cumprir? Porque tem que orar, bater na cabeça 3 vezes, virado para o ocidente. Gente, vamos amar Deus sobre todas as coisas e vamos conversar com Ele, sabe? Tipo, manda mensagem direto para Ele, assim, passa um fax, né? Olha, aqui agora está dirigindo, aproveita o tempo que você está dirigindo e conversa com Deus. Isso que Paulo fala, orar sem cessar. O que é isso? Está em constante contato. Isso é o que vai fazer nós crescermos espiritualmente. E quanto à relação da salvação, não importa onde você nasceu, se você nasceu em Israel, se você nasceu na China comunista, se você nasceu na Índia, se você nasceu na Bahia, se você nasceu em Porto Alegre, não importa. Eu vou contar uma coisa para você. Sabia que tem gente que nasceu no Alasca? Tem gente que nasceu no Alasca e também é filho de Deus. Não é porque está lá congelado que Deus não tem um projeto para a vida dele. Não é nada disso, gente. O amor de Deus é pessoal, é abrangente. Não importa de onde você veio, não importa que cultura você tem, não importa. Deus tem um projeto para você. E o projeto de vida eterna e abundante que ele tem para você se chama Jesus Cristo. E é tudo baseado no amor, porque Jesus é luz e Jesus é amor. Então, o que nós estamos aprendendo com isso? Paulo está levando aqui um tempão para contar para o judeu, resumindo, para contar para o judeu aqui. Ó, vocês estão se achando a última bolacha do pacote, mas eu vou contar, a última bolacha está quebrada, tá? Resumindo isso que Paulo falou para o judeu. Tem que ser através de Jesus. Aí você ouve que o fulano se acha a última coca do deserto. Gente, tá quente, né? Quem quer coca quente? Então,
o que acontece? Tem que passar por Jesus. E a graça de Jesus é estendida a todos, porque aonde o pecado entrou, superentrou a graça. E é nesse Cristo que a gente finca os nossos pés. E é isso que é a luz que dirigia a nossa vida. E é essa o script que a gente tem que seguir, é o quê? Andar nos passos dele. Então, nós vamos seguir a lei? Resume a lei pelo amor, que você vai estar cumprindo toda a lei. E quando você pisar na bola, não acha que você é o mais infeliz dos homens, porque você tem alguém que comprou você por um preço muito alto, foi um preço de sangue, um preço que tinha um valor do caramba. E por esse preço, tamo junto e vamos lá, ok? Então, acho que deu para entender, né? A história de Paulo falando sobre o judeu e sobre a graça. E agora, nos próximos capítulos, ele vai começar a falar exatamente sobre a graça. Eu já fiz um paralelo de uma vez, acho que a Sayonara só que ouviu, que eu estava falando sobre o que é graça, nós vamos explicar no próximo estudo, que é um grande barato de você saber, que não é tomar lá da cá. E é muito difícil para as pessoas isso. Inclusive, para mim, eu ouvi outro dia de uma cliente assim, ô, Cátia, você precisa aprender a ganhar presente. O que você ganha, você quer pagar. Você precisa aprender a receber, né? Porque a gente acha sempre que você tem que estar em débito e pagar pelas coisas, né? Eu fui criada assim, eu acho isso. E ela me deu a dura de uma bobagem. Ela falou para mim por telefone: Filha, aprende a receber presente. Eu falei, nossa, que coisa, né? E é isso que é a graça, é você saber que não é pelo seu mérito, tá? Não é pelo que você faz, e sim pelo que você é. O quê? Justificado. Amém?